Galera, agora daremos início às operações com frações. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção porque essa base de conteúdo é muito importante para você que quer aprender matemática para concursos, tá certo? Então vamos logo ao que importa. Vamos lá. Olha só. Inicialmente aqui, vou pegar minha canetinha, certo? Eu nem tinha pego minha caneta, tá? Nós temos aqui uma adição de frações. Galera, vocês vão aprender comigo a somar, subtrair, multiplicar e a dividir frações. Inicialmente a gente vai começar com a adição. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Vocês vão prestar atenção no numerador e no denominador da fração, tá certo? Se os denominadores forem iguais, vocês vão repetir o denominador, tá certo? E o numerador, os numeradores, vocês vão somar. Como assim, professor? Vamos lá. Ó, o numerador é quem está em cima, não é? Então, a gente tem aqui exemplo, letra A. 5 nonos mais 2 nonos. Como é que a gente pode representar isso aqui de outra forma? Ó, 5 nonos, que é a mesma coisa, não é? Mais 2 nonos, 2 sobre 9, certo? Galera, os numeradores aqui são 5 e 2, e os denominadores são 9 e 9. Como os numeradores são diferentes, a gente vai somar. Então, 5 mais 2 dá 7, certo? Dividido por, como os denominadores são iguais, não é? Já ia dizer diferentes, os denominadores são iguais, a gente repete o denominador. Então, aqui a gente executou a soma de frações. Um outro exemplo, galera, já vou aproveitar aqui o espaço, certo? Olha só, vamos dizer que eu tenho aqui 1/5 mais 9/5, certo? O que a gente vai fazer aqui? Os denominadores são iguais, não é? Então, repete, certo? Como aqui é uma soma, a gente pega o sinal e utiliza para os numeradores. 1 mais 9, 10, certo? A gente pode simplificar aqui, pessoal? Pode. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Então, esse é o resultado dessa soma de frações aqui, tá certo? 10 dividido por 5, 2 vezes 5, 10, não é? Resultado dá 2. Então, inicialmente, vocês já aprenderam como fazer uma adição de frações, tá certo? Agora a gente vai entender como funciona uma subtração de frações. Mas antes eu vou fazer mais um exemplo de adição, tá bom? Olha só. Agora a gente tem aqui, galera, uma adição com denominadores diferentes. A gente tem aqui 1/5, certo? 1/5 mais 2/3. Galera, 1/5 mais 2/3. Os numeradores são diferentes e os denominadores também são diferentes. Quando os denominadores forem diferentes, vou colocar aqui, ó, denominadores diferentes, certo? Vocês vão utilizar o MMC, tá certo? O que é o MMC? O MMC, aprende aí, tá? É o mínimo, múltiplo, comum entre os termos das frações, tá certo? Então, eita, meu M ali ficou uma anomalia, né? Vou ajeitar meu M aqui, ó, virou uma anomalia ali. Vamos corrigir, pronto. O MMC, galera, é o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? É o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 3 que a gente vai calcular. Quando a gente calcular o mínimo múltiplo comum, a gente vai calcular a soma das frações, tá certo? Mas quando os denominadores forem diferentes, a gente vai ter que fazer o que, galera? Calcular o MMC. Como é que a gente calcula o MMC aqui desses dois denominadores? Vamos lá. Os denominadores são 5 e 3. E aí, galera, a gente vai pegar aqui os divisores entre eles. Ó. 5 e 3 possuem divisores em comum, ou seja, múltiplos em comum? Não. A gente começa dividindo aqui os dois pelo menor número que seja comum entre um ou outro, tá certo? O menor número aqui seria o 3, então 3 dividido por 3 fica 1,
tá certo? E repete o 5. 5 agora, 5 dividido por 5 dá 1, 1. Então, 5 vezes 3 dá 15. Então, o MMC entre 5 e 3 é 15. Aí eu vou passar um macete para vocês aqui, galera. Olha só o macete para facilitar a sua vida. Quando os numeradores forem diferentes, certo? E não possuírem múltiplos entre si, é só multiplicar os denominadores que vai dar o resultado do MMC. Tudo bem? Certinho? Quando? Vou colocar aqui, ó, denominadores forem diferentes, certo? E não possuírem, vou colocar aqui, não possuir múltiplos. Aí você vai fazer o quê? Basta multiplicar. Multiplicar. Tudo bem? Então, a gente multiplicou aqui os 5 vezes 3, que deu 15, tá certo? Vou só apagar essa multiplicação aqui, que eu vou precisar desse espaço já já, tá certo? Tudo bem? Então, vamos voltar para a questão. Então, galera, eu calculei aqui o MMC entre 5 e 3, que é 15, tá certo? Vocês viram aqui que deu 15. Consequentemente, agora a gente pode fazer a soma da fração. Tá certo? Como é que a gente consegue fazer essa soma da fração? Aí vocês vão ter que utilizar a propriedade que eu vou ensinar para vocês, tá certo? Ó, a gente faz assim, divide pelo de baixo e depois multiplica quem está em cima, certo? Sempre esse processo. Divide pelo de baixo e depois multiplica com quem está em cima. Então, se a gente for fazer passo a passo aqui, galera, deixa eu pegar o Blue novamente aqui, minha caneta Blue. Vai ficar como? Ó, 15 dividido por 5 dá 3. Multiplicando pelo de cima dá o quê? 3 vezes 1 dá 3. Repete o sinal que está no centro, que é o positivo. Tá? Agora, 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Certo? Consequentemente, 10 mais 3 dá 13 sobre 15. Pronto, fizemos a soma de 1/5 mais 2/3. Tá certo? Agora a gente encontrou o resultado da soma. Entendeu aí, galera? Quando os denominadores forem diferentes, a gente faz o MMC. Após calcular o MMC, lembrando que se os denominadores forem diferentes e não forem múltiplos entre si, é só multiplicar um com o outro que já dá o valor do MMC, tá certo? Que é o mínimo múltiplo comum. A gente bota um igual e coloca o resultado do MMC. Aí a gente faz o processo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Após terminar esse processo, a gente já vai ter o resultado da soma das frações, tudo bem? Agora você colocou na sua cabeça que você não vai errar isso daí, mas nunca, tudo bem? Tá certo, galera? Então vamos para o próximo exemplo. Agora a gente vai trabalhar com subtração de frações, tá certo? Vamos lá. Olha só, galera, inicialmente aqui a gente tem dois exemplos, certo? O exemplo A e o exemplo B, onde a gente vai começar aqui pelo A. A gente tem aqui 3/8, não é? 3/8 menos 2/8. Lembrando aqui, galera, que como os denominadores são iguais, a gente só repete o denominador, certo? Por que que repete? Porque se for calcular o MMC entre 8 e 8, dá 8, certo? Então, repete o denominador e faz o jogo de sinal entre os que estão em cima. 3 menos 2 dá o quê? Dá 1. Tá certo? Então, o resultado aqui dá 1/8. Tudo bem? Agora, aqui na letra B, a gente tem aqui 6/7, 6 sobre 7, menos 1/3. Tá bom? Consequentemente aqui, galera, 6/7 sobre 1/3, a gente tem aqui uma subtração. E a gente pode perceber que os denominadores são diferentes. E aí vocês vão lembrar do macete que eu ensinei para vocês, ó. 7 e 3 não possuem múltiplos entre si, não é? Então, a gente só faz multiplicar. 3 vezes 7 dá 21. A gente já encontrou o resultado do MMC, certo? Vou apagar aqui para que a gente vai usar isso aqui já já, né? Então, deixa eu pegar aqui, vou mudar a cor da caneta. Pronto. Agora, galera, a gente vai usar aquela propriedade que eu ensinei para vocês. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, certo? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vai ficar quanto aqui, ó? 21 por 7. 21 dividido por 7 dá 3.
3 vezes 6 dá quanto? 18. Repete o sinal do centro, que é o negativo. E agora a gente vem para o outro. Ó. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. Certo? Consequentemente, 18 menos 7 dá 11. Resultado aqui vai dar 11 sobre 21. Tudo bem, galera? Então vocês perceberam aí que a diferença entre a soma e a subtração das frações é apenas a relação do sinal, que você vai ter que fazer o jogo de sinal com um sinal negativo, tá certo? Lembrando que denominadores diferentes, você vai calcular o MMC ou é só multiplicar caso não possuírem múltiplos em comum, tá certo? Agora vocês verão comigo como a gente resolve multiplicação de frações, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, agora na multiplicação de frações, é só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores, ou seja, multiplicar os numeradores entre si e multiplicar os denominadores entre si, tá certo? Vamos lá, olha só. Inicialmente temos aqui 3 quartos, 3 sobre 4, não é? Multiplicando 1/5, certo? Então, a gente faz 3 vezes 1, que dá 3. 4 vezes 5 dá 20. Tá certo? Tudo bem? Vamos para a próxima. Ó, agora a gente tem aqui 7 oitavos. Multiplicando 3/5. Consequentemente, 3 vezes 7 dá 21. Dividido por 8 vezes 5, que dá 40. Tá bom? Exemplo C. Olha só. A gente tem aqui 1/2. Vou repetir aqui embaixo, tá? 1/2 multiplicando 1/3. Multiplicando 5/7, tá? O que acontece aqui, ó? 1 vezes 1 dá 1, vezes 5, 5. Dividido por 2 vezes 3, que é 6. 6 vezes 7 dá 35. Opa, escrevi 37, é 35. Tudo bem, pessoal? Então, vocês podem observar que para resolver uma multiplicação de frações, multiplica o que está em cima pelo que está em cima e o que está embaixo pelo que está embaixo, tá bom? Agora a gente vai estudar divisão de frações. Galera, vocês vão ver que a divisão de frações não é tão difícil também, tá certo? Vamos para ela, tá? Olha só, pessoal, agora a gente tem uma divisão de frações. Prestem bastante atenção no que eu vou falar a vocês. Nas divisões de frações, você tem que ficar atento no formato da fração, primeira coisa, certo? Segunda coisa, você vai conservar sempre o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Como é que é isso, professor? Vamos para a prática, vamos lá. Olha só, primeiro aqui, ó, a gente tem 3 quartos, certo? 3 quartos. Aqui a gente 3 quartos dividido por 3 meios, ou seja, 3 sobre 2. Certo? O que eu ensinei para vocês, galera? Aqui é uma fração dividindo pela outra. A gente vai fazer o que? Vai conservar o primeiro, que é 3 quartos, e vai multiplicar pelo inverso do segundo, que é 2 sobre 3. Tudo bem? Ou seja, conservou o primeiro, 3 quartos, e multiplicou pelo inverso do segundo, que é 2 terços. Certo? Consequentemente, 2 vezes 3 fica 6. A gente saiu de uma divisão de frações e entrou numa multiplicação de frações, né? 2 vezes 3 é 6 e 4 vezes 3 dá 12. Se a gente quiser simplificar, pessoal, 6 e 12 são múltiplos, não é? 6 e 12, se a gente for simplificar aqui por 6 em cima e dividir por 6 embaixo, fica 1 sobre 2. Tudo bem? E se a gente quiser dividir 1/2, daria 0,5. Tudo bem, galera? Questão linda, né? Questão top, top mesmo. Galera, agora se a gente pudesse fazer essa questão de forma direta, simplificando, vamos lá. A gente teria aqui 3 quartos dividindo 3 meios, tá certo? Se a gente quisesse fazer uma simplificação aqui, pessoal, a gente fazia o seguinte. Galera, aqui a gente poderia simplificar o 3 com o 3, tá certo? E simplificar o 4 e o 2, como os dois são múltiplos entre si, por 2, ou seja, 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Consequentemente, ficaria 1/2 aqui, dividido por 1 sobre 1. Então, conservaria o primeiro, que daria 1/2, multiplicando pelo inverso do segundo, que de todo jeito vai dar 1, tá bom? 1/2 vezes 1 dá 1/2, e 1/2 dividido
Se a gente for fazer essa divisão 1/2, né? 1 dividido por 2 também vai dar 0,5. Então, aqui é uma forma mais direta de resolver as frações, tá certo? Vamos agora para a letra B. Na letra B a gente tem o seguinte agora, galera. Tem 15 sobre 8, certo? Eu vou fazer de vermelho aqui já para não confundir. 15 dividido por 8, dividido por 3. Galera, conserva o primeiro, 15 sobre 8, e multiplica pelo inverso do segundo, 1 sobre 3. Consequentemente, galera, a gente pode fazer até uma simplificação aqui, ó. Vou mudar a cor da caneta. Ó, 15 e 3 são múltiplos entre si, certo? 15 por 3 dá 5, certo? Então fica 5 sobre 8. Multiplicando 1 sobre, e 3 a gente dividiu por 3, não é? A gente dividiu 3 aqui e dividiu aqui em cima por 3, certo? Então aqui ficou 1. Resultado da questão, 5/8. Tudo bem? Tranquilo, galera? A gente simplificou aqui, ficou 1, né? E ficou o restante aqui que é 5/8. Agora eu vou escrever de outra cor, tá? Para diferenciar também. Vamos resolver isso daqui. Vou resolver aqui embaixo, tá? Nessa terceira aqui, pessoal, a gente tem 3/8, certo? Dividido por 15 sobre 2. Consequentemente, a gente tem o seguinte, 3/8 multiplicando o inverso do segundo, que ficaria 2 sobre 15, certo? Consequentemente, pessoal, a gente também pode fazer uma simplificação aqui, ó. Vou pegar o head, ó. 15 e 3 a gente sabe que fica o quê? Aqui fica 1 e aqui fica 5, né? A gente dividiu tanto 15 e 3 por 3. Então fica 1, certo? E aqui embaixo do 2 fica 5. Só que a gente pode fazer outra simplificação aqui, ó. A gente pode simplificar o 8 e o 2. Consequentemente, a gente dividiu o de cima por 2, que sobra 1, e o 8 por 2, que sobra 4. Então aqui fica 1 e aqui fica 4. Consequentemente, resultado aqui, ó, 1 vezes 1 é 1, e 4 vezes 5 dá 20, tudo bem? Então, a gente encontrou mais um resultado de divisão de frações. Galera, isso daí é muito importante praticar, tá certo? Tem alguns exemplos também no material de vocês para vocês resolverem, tá bom? Então, essas são as operações com frações que a gente tem que aprender, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, pode rever a aula ou voltar, né? Caso não tenha entendido algum passo, tá certo? É muito importante vocês refazerem os exemplos, tá? E eu espero que vocês compreendam essa matéria tão linda que a gente chama de matemática. Um abraço, pessoal, e até a próxima aula.